O cheiro de carne assada se espalhava pelo quintal, enquanto as crianças corriam e os adultos riam em torno das mesas. O churrasco da família Santos era sempre um grande evento, e naquele ano estava ainda mais cheio do que de costume. Eu, Marina, esposa de Eduardo, ajudava a organizar os pratos e servir as saladas, tentando manter um sorriso no rosto, apesar da tensão que já vinha de casa. Eduardo, meu marido, tinha um jeito arrogante de se portar em público. Diante dos parentes, sempre fazia questão de mostrar autoridade, como se fosse o centro das atenções. Para ele, eu nunca estava à altura. Bastava um olhar atravessado para eu saber que ele encontraria uma forma de me diminuir diante dos outros. Mesmo assim, eu tentava suportar, acreditando que no fundo ele ainda podia mudar. Minha sogra, Dona Regina, observava tudo de longe. Era uma mulher de postura firme, acostumada a lidar com a família numerosa. Sempre achei que ela tivesse um carinho especial por mim, mas sua forma reservada não deixava transparecer muito. Ainda assim, eu me sentia protegida quando ela estava por perto, mesmo sem que dissesse nada. O churrasco estava lotado. Primos, tios, vizinhos, todos se reuniam em volta da piscina improvisada para as crianças. O barulho era constante, e eu tentava me distrair com as conversas. Mas, no fundo, minha mente estava atenta aos passos de Eduardo. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele faria alguma cena. Era quase inevitável. Enquanto arrumava os pratos de sobremesa, ouvi sua voz ecoar alto. Marina, você não sabe fazer nada direito. Até cortar tomate você erra. Risadinhas surgiram em algumas mesas. Eu corei, sem saber onde enfiar o rosto. Respirei fundo e me calei. Discutir só aumentaria o espetáculo. Minha amiga de infância, Beatriz, que também estava convidada, se aproximou e cochichou. Por que você aguenta isso? Você não merece ser tratada assim. Sorri sem graça, tentando mudar de assunto. Eu mesma me fazia essa pergunta todos os dias, mas nunca encontrava coragem para agir. Eduardo continuava bebendo, servindo-se de cerveja como se fosse água. A cada gole, sua voz ficava mais alta e suas palavras, mais afiadas. Eu tentava manter a compostura, sorrindo para os parentes e cuidando da comida, mas por dentro meu coração batia acelerado. Sabia que algo pior estava por vir. A festa seguiu animada. Algumas pessoas cantavam perto da churrasqueira, outras dançavam ao som do forró improvisado por um primo com sanfona. Eu queria entrar naquele clima alegre, mas a sombra de Eduardo não me deixava relaxar. Cada vez que ele olhava para mim, eu sentia o peso de sua crítica antes mesmo de ouvi-la. De vez em quando, minha mãe me lançava olhares preocupados. Ela nunca aprovou meu casamento com Eduardo, mas evitava se intrometer para não me afastar. Naquele momento, porém, percebi em seus olhos que ela já não conseguia disfarçar a dor de me ver sendo diminuída diante de tanta gente. No auge da festa, quando todos estavam reunidos em volta das mesas, Eduardo resolveu fazer o que sempre fazia, chamar a atenção para si. Ele ergueu o copo e disse alto: "Quero fazer um brinde à minha família." Todos silenciaram, esperando uma fala bonita, um gesto de carinho. Por um instante, até eu acreditei que ele poderia surpreender. Mas então, como quem desfere um golpe, ele completou: "E também quero dizer uma coisa. Essa mulher aqui", apontou para mim, "só me dá trabalho. Casei por conveniência, por pena dela. Nunca foi à altura da nossa família." O silêncio que se fez foi esmagador. Eu senti meu rosto queimar, as pernas fraquejarem. Algumas pessoas tossiram desconfortáveis, outras riram sem graça. Eu fiquei imóvel, tentando entender se realmente tinha ouvido aquilo. Eduardo, com ar de superioridade, deu um gole em sua bebida e riu, como se tivesse contado uma piada. Mas não era piada. Era humilhação pura, diante de todos. Minha mãe, que estava presente, levou a mão à boca, indignada. Beatriz segurou meu braço, tentando me dar apoio. Eu só queria desaparecer. Mas o pior ainda estava por vir. Eduardo, embalado pelo silêncio desconfortável, olhou fixamente para mim e disse em voz alta: "Marina, volta para sua terra. Aqui ninguém precisa de você."
As palavras ecoaram como uma sentença cruel. Eu não sabia o que responder. As pessoas cochichavam, algumas olhavam para mim com pena, outras desviavam os olhos. Eu estava à beira das lágrimas, mas consegui me manter em pé. Só que o que Eduardo não sabia é que aquela frase iria despertar algo muito maior do que sua arrogância. Um primo cochichou para o outro. Ele passou dos limites. Uma tia abanava o rosto, como se quisesse dissipar a vergonha alheia. O clima festivo havia se transformado em constrangimento coletivo. Eu, imóvel, me perguntava como conseguiria enfrentar aquele pesadelo até o fim da noite. Eduardo, sem perceber o impacto que causava, continuou rindo, exibindo um ar de superioridade. Mas, enquanto ele se vangloriava, o olhar de Dona Regina se endurecia a cada palavra. Ela não piscava, apenas observava, como se algo dentro dela estivesse prestes a explodir. Então, com um gesto firme, ela empurrou a cadeira para trás. O barulho seco no chão fez todos voltarem sua atenção para ela. Regina se levantou devagar, seus olhos cravados no filho. Foi nesse instante que percebi que aquela noite não terminaria em silêncio. Algo muito maior estava prestes a acontecer diante de todos. O silêncio que pairava sobre o quintal parecia pesar mais do que o calor da churrasqueira. Todos esperavam a reação de Dona Regina, que permanecia de pé, olhando fixamente para Eduardo. A expressão dela não era de fúria descontrolada, mas de uma firmeza fria, que fez até as crianças pararem de brincar por instinto. Eduardo, já alterado pela bebida, riu e disse: "O que foi, mãe? Vai me defender dessa aí? Não precisa, porque eu sei muito bem o que eu falo." Seu tom sarcástico ecoou entre as mesas, mas ninguém teve coragem de rir. Era como se todos soubessem que a corda tinha esticado demais. Regina respirou fundo, endireitou os ombros e falou em voz clara, para que todos ouvissem: "Eduardo, você tem coragem de dizer para sua esposa voltar para a terra dela? Pois saiba que a terra dela é a mesma que a minha. O sangue que corre nela vem da mesma raiz que corre em mim." O impacto foi imediato. Alguns convidados arregalaram os olhos, outros se entreolharam, sem entender. Eu mesma fiquei paralisada. Nunca, em todos aqueles anos de casamento, soube detalhes sobre a origem da família de Eduardo. Ele sempre se vangloriava de sua suposta superioridade, de suas raízes respeitáveis. Mas ali, diante de todos, sua mãe desmontava a farsa. Eduardo tentou rir, mas a voz saiu embargada. "O que você está falando, mãe? Não inventa coisa aqui, não." Ele ainda tentava manter a postura, mas já não tinha o mesmo controle. Sua expressão de arrogância começava a se desfazer, revelando insegurança. Regina, firme, caminhou até o centro do quintal. Todos abriram espaço. "Você tem vergonha do que é, Eduardo? Esqueceu de onde veio? Pois vou refrescar sua memória. A sua mãe nasceu na mesma cidade que Marina. Eu também vim de lá. Nós compartilhamos a mesma terra, a mesma gente, a mesma luta. E você tem a ousadia de humilhar sua esposa por isso." Um burburinho tomou conta das mesas. Tios e primos cochichavam, tentando ligar os pontos. A revelação era grande demais para ser ignorada. Eu senti um misto de surpresa e emoção me invadir. Ao mesmo tempo que era doloroso ver meu marido ser desmascarado, também era um alívio saber que eu não estava sozinha naquela humilhação. Eduardo perdeu a cor. Ele balbuciou: "Mãe, cala a boca, você não sabe o que está dizendo." Mas todos sabiam que ele estava acuado. Pela primeira vez, sua pose de homem forte vacilava diante de todos. Minha mãe, que até então se mantinha em silêncio, ergueu a voz. Eu sempre soube que a origem não era motivo de vergonha, mas sim de orgulho. E agora vejo que a mentira dele é que sustentava essa arrogância toda. Foi como jogar mais lenha na fogueira. Eduardo olhou para ela com ódio, mas já não tinha forças para contestar. Beatriz apertou minha mão e sussurrou: "Ele está caindo pelas próprias palavras." Eu apenas balancei a cabeça, ainda sem acreditar no que ouvia. Era como se todas as peças começassem a se encaixar,
revelando uma verdade escondida há anos. Regina não parou. Com os olhos marejados, mas a voz firme, declarou: "Você pode até não aceitar, Eduardo, mas a sua história está ligada dela. Marina é filha da mesma terra que me viu nascer. Quando você manda ela voltar para lá, está dizendo para mim mesma ir embora. Está cuspindo no prato que te alimentou, na raiz que te deu vida." O silêncio agora era de choque e respeito. Ninguém ousava interromper. Eduardo estava imóvel, incapaz de reagir. A máscara havia caído. Sua postura altiva se reduzia a um homem encurralado pela própria mãe. Eu, sem saber o que dizer, senti uma lágrima escorrer. Não era tristeza apenas. Era uma mistura de alívio, de orgulho, de pertencimento. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinha. E o fato de a própria sogra se colocar ao meu lado mudava tudo. Um primo mais ousado não resistiu e comentou em voz alta: "Então toda essa arrogância dele era para esconder vergonha da própria mãe?" Risadinhas nervosas surgiram, mas foram logo abafadas. Eduardo bufou de raiva, mas não conseguia responder. Ele bateu a mão na mesa e gritou: "Chega! Essa conversa não tem sentido." Mas sua voz soava fraca, quase infantil. Ninguém mais o levava a sério. O poder que exercia sobre o ambiente havia se esfarelado. Regina, sem se abalar, concluiu: "Talvez você ache que ser de lá é motivo de vergonha. Mas para mim, sempre foi motivo de orgulho. E agora, diante de todos, eu digo: se alguém aqui não merece estar nessa família, esse alguém é você, Eduardo, e não a mulher que você humilha." O quintal inteiro prendeu a respiração. Aquelas palavras ecoaram mais alto que qualquer grito. Eu, emocionada, senti que algo dentro de mim se fortalecia. Pela primeira vez, não fui eu quem teve que me defender. As pessoas começaram a comentar, e o clima festivo não tinha mais volta. O churrasco havia se transformado em um tribunal improvisado, com Eduardo sendo julgado não só pelas palavras, mas também por sua hipocrisia. Ele saiu andando pelo quintal, batendo os pés, tentando fugir da situação. Mas todos os olhares o acompanhavam, cheios de julgamento. Eu fiquei parada, respirando fundo, tentando absorver cada detalhe. A festa havia mudado de rumo, mas o que mais me impactava era perceber que a revelação de Regina ainda não tinha sido totalmente explicada. Havia mais ali, eu sentia. Quando Eduardo saiu cambaleando pelo quintal, tentei segui-lo com os olhos, mas percebi que não adiantava. Ele não queria diálogo, queria apenas escapar da vergonha que havia criado para si mesmo. O silêncio que ficou após sua saída era pesado, como se todos ainda tentassem processar a revelação de Regina. Minha sogra, ainda firme no centro do quintal, respirou fundo. Olhou em volta, avaliando cada rosto, e então disse: "Eu não precisava expor nada disso, mas já não suportava ver a humilhação se repetindo." Eduardo sempre quis esconder suas origens, como se fosse um fardo, mas a verdade é que nossas raízes nunca foram motivo de vergonha. Meus olhos se encheram de lágrimas. Pela primeira vez em anos, senti que alguém da família dele me defendia não por obrigação, mas por convicção. Dona Regina não me via como uma intrusa, mas como alguém que compartilhava com ela um pedaço da história. Beatriz se aproximou, emocionada. "Você não está sozinha, Marina. Agora todo mundo sabe quem realmente é o Eduardo." Sua mão segurando a minha transmitia um calor reconfortante. Eduardo reapareceu, ainda vermelho de raiva, mas sem a mesma confiança. Ele apontou o dedo para a mãe e gritou: "Você sempre quis me diminuir, mãe. Sempre teve inveja do que conquistei." O tom de voz dele era quase histérico, como de uma criança descontrolada. Regina, porém, não se abalou. "Você não conquistou nada negando quem é. O respeito que tentou impor foi construído em cima da mentira. E agora, diante de todos, a máscara caiu." Alguns convidados, antes calados, começaram a se manifestar. Um tio disse: "Eduardo, a gente sempre desconfiou da sua arrogância. Mas ver sua mãe falar isso, dói, rapaz. Você precisa se olhar no espelho."
Outros balançavam a cabeça em reprovação, murmurando entre si. Eduardo me encarou com ódio. Está feliz agora, Marina? Conseguiu o que queria? Me expôs na frente de todo mundo. Sua voz tremia, mas havia mais medo do que raiva. Eu respirei fundo, segurando a emoção, e respondi: eu não fiz nada além de aguentar calada por anos. Quem se expôs foi você, quando me humilhou na frente de todos. E agora, a verdade veio à tona não pelas minhas mãos, mas pelas de quem você nunca esperava, sua própria mãe. As pessoas ao redor murmuraram em concordância. Eu sentia que a maré havia mudado. Pela primeira vez, Eduardo não era a voz mais alta naquele espaço. Dona Regina caminhou até mim e segurou meu ombro. Marina, você não precisa mais carregar esse peso sozinha. A partir de hoje, se alguém aqui te desrespeitar, terá que enfrentar a mim primeiro. Suas palavras ecoaram fundo dentro de mim. Eduardo bufou e chutou uma cadeira, mas o gesto só reforçou sua fragilidade. Vários parentes olharam para ele com decepção. Um primo chegou a comentar: ele sempre se achou melhor que a gente, e agora está aí, desmoronando. Senti que não podia mais me calar. Olhei para todos e disse: eu vim a esta festa com o coração aberto, querendo apenas celebrar a família. Mas em vez disso, fui atacada. E ainda assim, encontrei apoio onde menos esperava. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas sei que não serei mais a mesma. O clima pesou novamente. Eduardo tentou reagir, mas seu pai, que até então estava em silêncio, se levantou e disse: chega, Eduardo. Já basta. Você passou dos limites hoje. Sua mãe só falou o que você sempre tentou esconder. E eu não vou permitir mais esse desrespeito dentro da nossa casa. As palavras de seu pai foram como o golpe final. Eduardo ficou imóvel, sem saber o que responder. Pela primeira vez, ele não tinha mais aliados. Estava completamente sozinho. Dona Regina se virou para mim e disse, em voz baixa, mas audível o suficiente: você não precisa decidir nada agora. Mas saiba que não está desamparada. A verdade às vezes dói, mas também liberta. Naquele momento, senti um peso sair dos meus ombros. Não era o fim de todos os problemas, mas era o início de algo novo. Eu já não era mulher humilhada em silêncio. Agora eu tinha voz, apoio e, acima de tudo, coragem. Eduardo saiu da festa, batendo o portão com violência, mas ninguém foi atrás dele. A atenção se voltou para mim e para Dona Regina, que me abraçou diante de todos. Pela primeira vez, senti que pertencia àquela família, não por obrigação, mas por reconhecimento. A festa, claro, não voltou a ser a mesma. O churrasco esfriou, as conversas mudaram de tom. Mas dentro de mim, uma chama se acendeu. Eu não sabia ainda qual seria meu próximo passo, mas uma coisa era certa: nunca mais permitiria que Eduardo me calasse ou me diminuísse diante de ninguém. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!